Olá, meus amores! No vídeo passado, eu falei para vocês sobre os 7 principais erros na alimentação de uma criança que você pode estar cometendo como pai ou como mãe. E o primeiro erro é tentar controlar a quantidade de comida que o seu filho está comendo. Por que isso é errado? O que eu devo fazer então? Bom, antes de entrar no vídeo, não se esqueça de algumas coisas. Se inscrever no canal, curtir, comentar se de alguma forma o vídeo foi útil para você. Meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista materna infantil. Meu intuito é te guiar, ao longo dessa jornada de alimentação para que você consiga criar e educar um filho feliz, inteligente e que saiba comer bem. Mas Carol, o que você está querendo dizer com controlar a quantidade de comida que o meu filho come? Mas eu não devo garantir que ele vai comer tudo? Eu não devo fazer com que ele raspe o prato para que assim ele fique bem nutrido? Se você não assistiu o meu segundo vídeo, que era sobre será que meu filho come bem? Então corre lá para ver, porque eu respondo algumas dessas questões lá também. Vocês sabiam que em torno de 85% dos pais tentam controlar a quantidade de comida que seus filhos ingerem? E geralmente quem está mais propenso para controlar essa quantidade, são crianças às vezes mais magrinhas, que o pai e a mãe quer que ela coma mais alimentos, às vezes a criança mais gordinha, a mãe fica tentando segurar a quantidade que a criança come. E por que isso é um erro? É justamente porque a criança, ela nasce com uma capacidade de autorregulação. Ela nasce com essa capacidade, de conseguir regular o quanto de energia ela deve ingerir. E se a gente de alguma forma pressiona, só mais uma colherada, só vai descer da mesa se raspar o prato. Não desça daí enquanto não terminar a sua refeição. Se a gente de alguma forma faz isso, a gente está dizendo assim para a criança: olha, não confie no que você está sentindo. Você deve comer o que eu estou mandando e não de acordo com a sua fome ou se você está cheio. Então acaba que a gente diz para a criança que ela não deve confiar nessa capacidade que ela tem de se autorregular. Ela não deve confiar no seu organismo, no seu corpo, o que acaba atrapalhando essa autorregulação que ela já nasce com ela. E na verdade, quando a gente tende a pressionar uma criança a comer, quando a gente fica estimulando que ela deva comer além do que ela precisa, essa criança que está sofrendo pressão, ela vai cada vez mais se afastando do alimento. Quando, na verdade, o que a gente precisa ensinar é que essa criança tenha autonomia, ela consiga responder aos sinais que o corpo dela dá para ela. E nesse ponto aqui, a quantidade ela não vai fazer diferença, porque, como eu disse, cada um tem uma necessidade diferente do outro. A sua necessidade não é a mesma da minha, que não é a mesma do seu filho. Então, a gente não deve estimular a criança comer além do que ela precisa ou menos do que ela precisa. O que a gente tem que estimular é uma variedade de alimentos, é a qualidade da alimentação. E ao forçar uma criança a comer além da capacidade do estômago dela, a criança ela tem uma experiência negativa naquele momento. Pode chorar, se estressar naquela refeição ou até engasgar com o alimento. E aí ela construiu uma memória negativa, com aquela refeição, com aquele alimento, o que pode dificultar uma próxima exposição da criança com esse alimento. Ou seja, para ela construiu essa memória negativa. Então, a aceitação dela no futuro deste alimento pode ser muito mais difícil do que se a gente tivesse permitido que ela comesse a quantidade que cabia no estômago dela. Os primeiros 5 anos de vida de uma criança são um período de crescimento e de mudança física. E durante esse período ela está em processo de construção dos seus hábitos alimentares e construção do seu comportamento na alimentação. E tudo isso que ela vai adquirindo é o que ela vai levar para o futuro. É a base que ela vai levar quando ela for adulta. Essa capacidade da criança de se autorregular, ela pode sofrer alterações de acordo com o ambiente. E Carol, como que eu vou corrigir isso então? Se meu filho não está comendo a quantidade que eu espero que ele coma. Primeiro, a gente tem que entender a fisiologia da criança. No primeiro ano de vida, a criança cresce muito, ela quadruplica seu peso no primeiro ano de vida, o que no segundo ano de vida não acontece. Então, o seu crescimento vai estar mais estável. Ela não tem aquele apetite todo que ela tinha quando era bebê. O
o que é normal. Então, muitas vezes a criança vai diminuir o seu consumo alimentar também. Mas, além disso, a gente precisa entender que o apetite da criança ele varia muito ao longo do dia, ao longo dos dias. Se ela está doentinha, se ela está com o dente nascendo, o apetite da criança vai variar em relação a esses aspectos. Mas a gente não pode deixar de lembrar aqui da divisão de responsabilidades. Nós, enquanto pais, somos responsáveis pela qualidade da alimentação, pelo que ofertar para aquela criança, quando, onde, por estabelecer essa rotina da criança. E a criança é a responsável pela quantidade que ela vai comer e se ela vai comer ou não aquilo que você colocou para ela na refeição. Eu sei, parece difícil falar, mas eu também sou mãe de 3, eu precisei me policiar muito quanto a esse aspecto, de entender que eu não defino a quantidade do que meu filho vai comer. Pensa você, se você vai na casa de alguém e a pessoa monta o prato e espera que você come aquele prato todo, você ia ficar confortável com aquilo? Comendo além do que você precisa, além do que você daria conta? Eu acho que não, né? A mesma forma é a criança. Ela que sabe a quantidade que ela tem que comer. Por isso que quando a gente coloca em prática a divisão de responsabilidades, tudo tende a fluir de uma forma muito natural e tranquila. Refeições pacíficas, sem estresse. A criança, ela começa a se permitir mais, ela começa a experimentar novos alimentos, ela consegue ampliar mais o seu cardápio. Quando a gente tira toda essa pressão e entende que a criança é responsável pela quantidade que ela vai ingerir. Dessa forma, a gente consegue também estimular a autonomia da criança, essa capacidade que ela tem de se autorregular e esse processo de construção de confiança na alimentação, confiança em você, que está ali para ajudar a criança a vencer todos esses desafios na alimentação. Gostou desse vídeo? Entendeu por que é errado a gente controlar a alimentação de uma criança? Que funciona muito mais quando a gente deixa a criança livre para ela comer a quantidade que ela precisa para ela. Isso é muito importante para a gente conseguir avançar nos próximos vídeos e para a gente conseguir entender mais sobre isso. Eu estou aqui para te ajudar e eu quero muito saber se você está gostando, eu quero muito que você deixe os seus comentários no meu vídeo, porque para mim isso é muito importante. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like. Meu nome é Ana Carolina, eu sou nutricionista e criadora do método Smart Baby. E eu aguardo você no próximo vídeo, que a gente vai falar do segundo erro na alimentação das crianças. Um beijo!